Olá, saudações arnutianas. Eu sou Wilson Gadelha e este é o canal do Instituto Arnut Arquibal. Nosso instituto tem como meta ajudar, e contribuir no autoconhecimento e no despertar para uma consciência cósmica a todos que nos buscarem, assim como a nós mesmos, é claro. Antes de tudo, pedimos para que você dê um like, se gostar dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos. Nós vamos estudar porque tudo que se move é sagrado, como diz o Beto Guedes. Vamos hoje dar continuidade ao estudo de introdução ao animismo. É um tema muito espinhoso de ser tratado, por ser muito mal compreendido, confundido e muitas vezes até tratado com preconceito. Cremos que isso aconteça por total desconhecimento do que realmente seja aquilo que aqui no Ocidente foi conceituado como animismo. Então, para entendermos o animismo, temos que contextualizá-lo e ter alteridade, que é a capacidade de entender o outro dentro do domínio, dentro do universo do outro, sem levar em conta os nossos próprios conceitos. Falamos de alteridade porque, num determinado momento de nossa história, houve uma ruptura entre os conhecimentos da física e da metafísica. Com essa ruptura foi imposto um paradigma que influenciou a visão de mundo de todas as gerações que vieram depois, influenciando inclusive o pensamento de religiões e de todas as instituições. Na antiguidade, grandes sábios estudavam uma ciência que não fazia uma separação entre o físico e o metafísico. O físico e o metafísico eram objetos de estudo, da mesma forma, sem essa separação. O místico egípcio antigo, que viveu há quase 20 mil anos antes de Jesus, o Hermes Trismegistus, ele formulou os princípios da alquimia e ele criou categorias para estudar a alquimia. Ele categorizou em princípios de gênero, causa e efeito, ritmo, polaridade, correspondência, vibração e espiritualidade. Então, o físico e o metafísico era estudado de acordo com essas categorias. Os sábios gregos categorizavam em 4 elementos tudo que existe na natureza: água, terra, fogo e ar. E em 3 princípios elementares: o sal, o mercúrio e o enxofre. E assim eles faziam seus medicamentos, estudavam a sua filosofia, a sua parte emocional, psíquica e etc. Geber fez uma compilação de tudo o que se sabia sobre química até então, descobriu o nitrato de prata e contribuiu para a química como nós a conhecemos hoje. O alquimista Abu Ali al-Hussein, conhecido no Ocidente como Avicena, escreveu o famoso livro dos remédios, onde ele classificou os minerais, as rochas e os metais. Avicena determinou que existem 4 tipos: pedras, sulfetos, substâncias fusíveis e sais. E o alquimista Paracelsus estudou a aplicação de minerais para usar como remédio. Então, os alquimistas estudavam tanto as coisas da natureza física quanto as coisas da natureza metafísica. Estudavam tudo num corpo único. E todo o conhecimento que eles produziram
na parte da física foi posteriormente considerado e todo o conhecimento de metafísica foi desprezado, considerado como um conhecimento inferior, que deveria ser desprezado, né? Assim, toda a visão de mundo dos alquimistas foi desqualificada, sendo considerado como um conhecimento inferior, muito embora as pessoas, os pesquisadores, os físicos principalmente, não conhecessem a alquimia, eles diziam que era um conhecimento inferior. Então, mostrando uma total falta de alteridade que conduz ao preconceito. A forma como a nossa ciência se constituiu nem sempre seguiu critérios científicos. Vou dar 2 exemplos. O Newton, ele manipulou a sociedade científica da época e procurou ter cargos para obter vantagem financeira. E com isso, quando ele chegou nesse cargo de presidente, ele conseguiu boicotar outros estudiosos que poderiam concorrer com ele. Certo? Então, ele, por exemplo, quase que impediu que se divulgasse o cálculo diferencial de Leibniz. Após a morte de Newton, aqui o conhecimento de Leibniz sobre cálculo diferencial, que é importantíssimo, foi divulgado. Mas mesmo assim, Isaac Newton era brilhante. Ele inaugurou o método moderno da ciência, ele juntou a matemática com a física, né? E com a experimentação, nos moldes como é hoje. Mas foi o último cientista que não distinguia a física da astronomia, da alquimia e da teologia. Ele estudava tudo isso junto, seguindo a tradição dos alquimistas, entendeu? Ele foi o último a fazer isso. Depois, com a morte dele, separaram tudo isso, pegaram só a parte, a abordagem física, matemática dele e desprezaram os outros, dizendo que esse é conhecimento sem sentido, certo? Um outro exemplo que nós temos de falta de cientificismo foi de Abel, um grande matemático francês, que ele era presidente da Sociedade Francesa, né, de Ciências, e ele recebeu a visita do Abel, que era um garoto de 17 anos, que na verdade era muito estudioso, e ele elaborou toda um corpo, um conjunto matemático que deu base para a nossa matemática atual. Inclusive, nossos computadores, nossos celulares, a matemática que está por trás é baseado na álgebra de Galois. Então, o que Abel fez? Falei, esse aí pode ser um concorrente. O moleque deu as costas, ele jogou no lixo o trabalho do Galois, né? Aí, para azar de Galois, 2 anos depois, ele aos 19 anos, ele estava passando na rua, uma mulher se jogou em cima dele e veio um cara e disse assim, você está assediando minha namorada, desafio você para um duelo, pá. E naquela época não se podia recusar um duelo, porque era uma questão de honra, tinha que duelar. Só que ele nem sabia pegar no revólver. Daí o que ele fez? Naquela noite, ele ficou em claro, na noite que antecedeu o duelo, ele ficou em claro e foi escrevendo o que ele pôde dessa teoria matemática que ele tinha elaborado. Entregou na mão do amigo dele antes de ir para o duelo e falou, olha, divulga isso aí para mim, por favor. Aí o Galois realmente foi morto, porque, claro, era óbvio, o outro cara era um capitão do exército, né? E ele foi morto. E esse amigo dele demorou 8 anos para conseguir divulgar. Ele procurava todos os periódicos científicos e ninguém aceitava. E aí ele pegou alguém que tinha uma revistazinha de quarteirão, assim, né? Bem, não tinha nada científica, ele foi lá e divulgou. Então, aquilo deu um boom no meio científico. Então, todos os matemáticos ficaram sabendo e aquilo revolucionou. Tanto é que hoje nós temos os computadores, porque a matemática que está por trás é a matemática de Galois. Então, vocês vejam que nem sempre aquilo que nós temos como ciência prevalece o método científico. Tem muitas coisas que são ideológicas, porque tem conhecimento que ajuda, digamos assim, o status quo, a visão dominante, né, da elite que nós temos.
Mas isso é outra discussão. Isso é apenas para colocar mais um tempero nessa questão do animismo. Bom, para os nossos conceitos aprendidos nas escolas, a ciência oficial se baseia em nomes como Galileu Galilei, no século XVII, René Descartes, também no século XVII, Isaac Newton, no século XVIII. Então, esses homens estabeleceram os patamares da física clássica que foram completados pelos trabalhos de James Clerk Maxwell, no século XIX, que, entre outras coisas, contribuiu com o eletromagnetismo, e Albert Einstein, no início do século XX. Então, nessa visão de mundo, o universo seria composto de partículas materiais e sem vida. Então, essas partículas materiais e sem vidas estariam localizadas em regiões minúsculas e que todo movimento de matéria seria determinado completamente e apenas pela matéria através de leis universais locais. Ou seja, a natureza era cheia de compartimentozinhos. Não existia uma interconexão entre as coisas, segundo essa visão mecanicista. Bom, o certo é que esse paradigma do universo mecânico se mostrou muito eficiente para explicar fenômenos do cotidiano, né? Deslocamento, força, velocidade, aceleração. Nossa, todo mundo ficou encantado com isso. A ideia de que tudo se movia como os componentes de um relógio seduziu a todos. Então, no século XVII, o René Descartes dividiu o universo em duas grandes categorias, ou classes: resistência e res cogitans. Então, resistência é aquilo que tem extensão, que eu posso medir, pesar, e res cogitans são aquelas coisas mais subjetivas, mais especulativas. Então, elas não poderiam ter valor científico, porque eu só posso conjecturar sobre elas. Então, tudo que é recogitans não é científico, foi separado, né? Isso demarcou uma ruptura entre a física e a metafísica. Então, todo aquele conhecimento dos antigos, houve uma cisão aí, uma ruptura, né? Foi separado. Isso é resistências, então vamos estudar cientificamente. Isso é res cogitans, então vai lá para poesia, contos, né? Mitos, etc. Não tem nada de científico nisso. Bom, então, tudo que os grandes sábios da antiguidade produziram foram separados e tudo que era metafísica foi depreciado, pois não era compatível com o universo mecânico. Tudo que não se aproximasse do universo mecânico era desprezado, foi sacado do conhecimento científico. Então, foi nesse contexto do paradigma mecanicista que o antropólogo Sir Edward Taylor, estudando tribos de índios, por ele considerado como primitivos, ingênuos, criou o conceito de animismo. Animismo vem do grego animus, que significa alma, vida. Então, ao criar esse conceito, isso baseado nesses pressupostos mecanicistas, criou um problema sério, né? Primeiro que esse conceito já nasce através de uma ideia preconceituosa. E por trás da ideia mecanicista, nós temos um pequeno grande problema, que os cientistas desconsideravam. Vejamos, para essa visão de mundo, todos nós somos compostos basicamente de átomos. Os átomos não têm vida, correto? Na física mecânica, não tem vida. Os átomos se juntam, aí vão formar moléculas. Também não tem vida. Então, as moléculas, por sua vez, se juntam para formar organelas e as organelas se juntam para formar a célula, que vai representar a nossa unidade vital. A célula tem vida. Como é que a gente parte do átomo que não tem vida e chega na célula que tem vida? Observe que tem um hiato aí, né?
Se o átomo não tem vida e a célula é formada de átomos e a célula tem vida, então como é possível de uma coisa sem vida sair outra coisa com vida? Né? Me deem apenas um exemplo na natureza em que uma coisa sem vida gera outra com vida. Eu não conheço. Bom, aí, como com esse paradigma mecanicista, nós viramos prisioneiros. Nossos pensamentos conscientes se tornam prisioneiros de processos microscópicos inconscientes e impessoais, e nessa estrutura causal não há necessidade de sentimentos, por exemplo. Então, os sentimentos, lembra lá, res cogita resistências. É res cogitans, então não faz sentido o sentimento. Né? O psíquico emocional também não faz sentido. Então, o conhecimento humano começa a ser depreciado, ou seja, o mundo estaria sendo governado por átomos sem vida. Então, nós estaríamos refém de algo sem vida. Bom, para Taylor, o animismo é uma crença ingênua de tribos indígenas, quase primatas, de que animais, plantas, objetos inanimados, fenômenos na natureza, todos eles teriam, segundo a visão dos índios, espíritos. Então, vejam que esse conceito já nasceu a partir de um juízo de valor, onde está embutido o preconceito. Aonde está o preconceito? O Taylor, Sir Edward Taylor, né, se achava que existia uma cultura superior à dos índios e que ele, Taylor, fazia parte de uma cultura superior. Então, no momento em que ele considera os índios ingênuos, ingênuos o quê? Para a visão dele, né? Faltou alteridade para ele. Então, o paradigma desse universo mecânico criou a ideia de cultura superior. Então, é neste contexto que nasce essa definição de animismo, que é uma definição ocidental e urbana, e pertencente ao indivíduo de uma classe de nobres. Bom, agora vem o contraponto da própria ciência. Com o advento do microscópio eletrônico, muitas pesquisas sobre as coisas muito pequenas começaram a ser realizadas. Nos anos 60, um cientista chamado James Lovelock foi convidado pela NASA para integrar um projeto que visava encontrar vidas em outros planetas. Daí, uma das questões que de início parecia óbvia se mostrou complexa, quando na própria equipe de cientistas foi constatado que o conceito de vida não era consenso no grupo de pesquisadores. Daí, ele resolveu partir do seguinte princípio: todos os seres vivos, eles extraem energia e matéria e eles descartam os produtos residuais. Então, Lovelock partiu desse princípio. E em parceria com a filósofa Diane Hitchcock, Lovelock buscou elaborar experimentos para a detecção de vida que fossem gerais, independentes do que nós consideramos vida, independente do tipo de vida que existe aqui na Terra. Então, eles fizeram uma pesquisa numa perspectiva mais geral sobre vida. Vida que pudesse ser diferente das vidas do nosso sistema planetário. Certo? Então, desse modo, eles poderiam ser aplicados, esses conceitos, para que a busca de qualidade, busca de qualquer forma de vida, mesmo que fosse significativamente diferente daquelas encontradas aqui na Terra, eles poderiam detectar. Então, um dos testes elaborados por Lovelock e Hitchcock consistia em comparar a composição química da atmosfera de outros planetas, como Vênus e Marte, por exemplo, com a da atmosfera terrestre.
E aí eles seguiram as suas pesquisas a partir desses resultados e evidências de que a temperatura do planeta Terra não sofreu alterações significativas nos últimos 3,3 bilhões de anos, ele começou a investigar. Existe algum fator de autorregulação no nosso planeta? Foi em cima disso que ele acabou propondo a teoria de Gaia. Essa teoria propõe a existência de um sistema cibernético de controle que compreenderia biosfera, hidrosfera, atmosfera, os solos e parte da crosta terrestre. E teria a capacidade de manter propriedades do ambiente, como composição química e a temperatura, em estados adequados para a vida. Então, nessa teoria, ele exibe um sistema cibernético de controle, onde consideram todas essas variáveis como pertencente a uma estrutura única. Após apresentar sua teoria à comunidade científica, pela primeira vez em 1972, Lovelock desenvolveu em artigos publicados em colaboração com uma microbiologista chamada Lynn Margulis. Nesses artigos, Lovelock e Margulis propuseram a existência de uma rede complexa de alças de retroalimentação que, na sua visão, relacionariam intimamente seres vivos e o ambiente físico-químico, numa unidade, resultando numa autorregulação do sistema planetário. Certo? Então, com isto, nasceu a teoria de Gaia, onde os seres vivos e o ambiente inanimado formam um sistema único. E uma das coisas que foi investigada e ele detectou é que o nosso planeta tem um metabolismo. Então, o que é metabolismo? É um conjunto de reações químicas que ocorrem num organismo vivo. Quem tem metabolismo é um organismo vivo. Qual é a finalidade desse metabolismo? É promover a necessidade, a satisfação da necessidade das estruturas e das energias que o compõem, né? E que ele transforma e depois elimina com o objetivo de trazer energia para os seus processos vitais. Bom, então Lovelock demonstrou que o planeta Terra apresenta metabolismos. Nós vamos expor bem devagarinho aqui, tá? Espero a compreensão de vocês. Apenas acompanhem para ter uma ideia. Os vulcões, eles vomitam quantidades enormes de gás carbônico, dióxido de carbono ou CO2. Isso acontece por milhares de anos, né? O gás carbônico é um dos principais gases de estufa. Então, é preciso que esse gás seja bombeado. Enquanto ele estiver na natureza, na nossa atmosfera, ele vai estar aumentando a temperatura. Então, ele vai precisar ser bombeado para fora da nossa atmosfera. Caso contrário, ficaria quente demais o nosso planeta e não teria condições de termos vida. Bom, então ele começou a estudar. Ele viu nas plantas e os animais, eles fazem uma reciclagem de grande quantidade de gás carbônico e de oxigênio. A gente conhece pela fotossíntese, isso se dá através do processo de respiração e também da decomposição. Essas trocas, elas estão sempre em equilíbrio e não vão afetar muito o nível de CO2 na atmosfera. Bom, então ele percebeu que o excesso de gás carbônico ele é removido e é reciclado por um enorme laço de realimentação que envolve a erosão de rochas como componente-chave. Né? Então, a erosão de rochas como componente-chave. No processo de erosão das rochas,
As rochas vão se combinar com a água que vem da chuva e com o dióxido de carbono, né, com o gás carbônico que está suspenso na natureza, para formar várias substâncias químicas, dentre elas os carbonatos. No carbonato que tem gás carbônico, que tem CO2. Então, isso é uma das formas que é retirado da atmosfera e esse gás carbônico vai ficar retido em soluções líquidas. E a presença de bactérias no solo vai aumentar a taxa de erosão nas rochas e, com isso, os carbonatos eles serão arrastados para os oceanos, onde minúsculas algas vão absorver esses carbonatos e o CO2, formando conchas calcárias de carbonato de cálcio. Veja como esse metabolismo é interessante. Então, olha, o gás carbônico que estava na atmosfera vai parar em conchas calcárias e dessas conchas calcárias, as algas oceânicas, quando elas morrem, as suas conchas vão parar no fundo do mar, onde formam pedras calcárias. Essas pedras calcárias, elas afundam no manto da Terra. Parte do gás carbônico que está nessas pedras calcárias vai ser vomitada novamente para fora dos vulcões e enviando para outra rodada no grande metabolismo de Gaia, começando um outro ciclo metabólico. Então, esse ciclo contribui para a regulação da temperatura da Terra. Sem ele, não teríamos condições de viver na superfície da Terra. Então, veja que esse tipo de metabolismo é muito semelhante com o metabolismo que acontece dentro de nós, no nosso sistema digestivo, por exemplo, onde tem toda uma parte bioquímica que vai fazer a reciclagem, separando aquilo que vai se transformar em energia e eliminando os resíduos. Então, basicamente assim, o Sol vai esquentando, estimulação das bactérias no solo, aumenta a taxa de erosão nas rochas, vai bombear mais gás carbônico para a atmosfera e vai esfriar o planeta. Então, como o físico Neil deGrasse Tyson falou, nós estamos todos conectados uns aos outros biologicamente. Isso nós vamos demonstrar melhor no próximo vídeo. Estamos conectados à Terra quimicamente, como é demonstrado na teoria de Gaia, e ao resto do universo atomicamente, como nós pretendemos também especular um pouco em vídeos posteriores. Então, nesse contexto atual da ciência, não é mais um absurdo a visão do índio, onde a terra é sagrada, onde os rios são sagrados, onde as montanhas são sagradas, onde os bosques são sagrados, onde os animais são sagrados, são nossos irmãos. Por quê? Porque tudo tem a mesma essência que nós, seres humanos, temos. Nós, seres humanos, fazemos parte do organismo de Gaia. Como disse Beto Guedes, tudo que se move é sagrado. Né? Então, isso é uma ideia animista. Cuidado com Beto Guedes. Bom, os orientais também, eles têm uma visão anímica da vida. Os budistas, os shintoístas, os hindus. Então, nesse sentido, eles compartilham das mesmas ideias animistas, assim como os povos africanos. Os chineses também compartilham dessa mesma visão. Então, já vai caindo por terra aquela ideia de seres mais ingênuos, mais primatas, etc. Você não pode dizer que a cultura chinesa é uma cultura primata, por exemplo, né? Bom, então nós vamos
passar para vocês aqui uma parte do texto do Anpin, que é um dos capítulos que se estuda no pensamento chinês antigo. Nas suas questões simples, no capítulo 5, o Imperador Amarelo diz o seguinte: a luminosidade e a obscuridade são vias do céu e da terra, é corda fundamental da malha das 10.000 coisas viventes, é pai e é mãe das mudanças e transformações. Né? Então, essa malha, né, formada por cordas, vão constituir as coisas viventes, tudo que tem vida, tudo que tem forma. É pai e é mãe das mudanças e transformações, certo? É raiz do começo da vida e da morte. Então, regula vida e morte, o tempo de vida e o tempo de morte. É moradia da claridade, da inteligência eficiente. E para a gente se curar da desregulação, deve buscar raiz. Ou seja, quando você está fora dessa malha, então assim, inicialmente ele propõe que existe uma malha cujas cordas tecem as 10.000 coisas viventes. Então é uma malha anímica. Essas cordas, dessas cordas vão ter ressonâncias que vão originar e manter as formas de vida que nós temos nesse mundo. Certo? E quando você estiver conectado com essa malha, você está saudável. Quando você estiver desconectado dessa malha que te deu origem e que te mantém, você está desregulado. Então, é preciso procurar essa malha como raiz. Então, vida é movimento. Por isso que tudo que se move é sagrado, que gera uma malha que é gerado dessa malha anímica. Então, cada fio dessa malha é um tubo de ressonância que fica vibrando. E ao vibrar, ele vai dar origem a todas as formas de vida. Além de dar origem, ele vai manter a vida dessas formas de vida por um tempo. Então, é uma malha anímica. Está exatamente dentro da definição de animismo. Então, David Lapierre, um físico e geofísico, e Peggy Phoenix Dubrow, eles criaram, né, eles detectaram uma malha que faz uma calibração da natureza, que eles chamaram de UCL, Universal Calibration Lattice, ou, em português, malha de calibração universal, através do qual todas as vidas são geradas e são mantidas durante um tempo. Então, estão falando dessa malha como uma malha anímica. No próximo vídeo, nós vamos explorar essa malha, suas consequências em nossas vidas e como o sistema anímico opera através dessa malha. Então, eu peço para que vocês curtam o nosso vídeo, dando um like. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo vídeo. Saudações arnutianas. Muito obrigado.